aí, gente, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui começando e ainda no clima de retrospectiva do ano passado. Eu quero falar de algumas... Mentira, eu não fiz nenhum vídeo sobre retrospectiva do ano passado. O único que eu fiz nesse sentido de ano novo foi de metas pra esse ano, né? Enfim. Marcelo, fale direito as coisas. Enfim, num clima de retrospectiva do ano passado, então... eu quero falar sobre as histórias, os filmes, livros, séries, etc., que mais me marcaram no ano. Filmes que eu chamo esse grupinho, assim, filmes de Mary, porque eu li num texto do Dentro da Chaminé, que é um blog muito bom, inclusive confiram, muito, muito bom, que a gente deveria normalizar o uso de Mary F. Kill, ou seja, tipo, casa, beija ou mata, pra ranquear histórias. E eu acho que faz todo sentido, então tipo, essas são as histórias que eu me casaria. Eu vou botar o link do texto na descrição porque é muito bom. E confiram os outros textos que são muito bons também, enfim. Então essas são as histórias de 2024 com as quais eu me casaria, né? Que essa é a minha nota para elas. Então vamos começar, são 11 no total, são 3 livros, um quadrinho, 2 filmes e 5 séries. Então vamos lá, o primeiro filme é o Wicked, parte 1, que acho que não é uma grande surpresa. Faz acho que uns 2 meses que o filme lançou e eu ainda estou completamente obcecado com esse filme. As músicas não saem da minha playlist, não paro de cantar, não paro de pensar sobre Elphaba, Glinda, Fiyero e companhia. Então, assim, eu não quero me alongar muito, mas assim, é um filme muito gostoso de assistir, sabe? É um filme que ele vai ter discussões interessantes, legais de, tipo, se pensar, especialmente para um filme blockbuster, né? Mas é um filme que faz isso de uma maneira muito divertida, de uma maneira muito, assim, os personagens são muito interessantes de acompanhar, os personagens, eles são personagens complexos, né? Eles são todos, nenhum personagem é 100% bom. Então, assim, é uma história muito, tipo, é um take novo, quer dizer, a peça é de 2003 e tem um livro que foi baseado dos anos 90, mas, enfim, um take mais relativamente novo numa história que a gente já conhece, que marcou a infância de todo mundo. Tipo, eu cresci assistindo Mágico de Oz, que é um filme de 1939, eu acho, e foi baseado num livro que foi lançado, tipo, ainda antes, 1900, se eu não me engano, não lembro. Então é um take interessante nessa história que todo mundo conhece e eu acho assim muito divertido, muito legal e a internet toda, ou pelo menos a minha bolha da internet também não superou esse filme ainda, então, né, faz todo sentido. Eu tô aqui assim, querendo falar sobre, sabe aquele meme 80% do tempo falando sobre Wicked e 20% do tempo esperando que as outras pessoas falem sobre o Wicked pra eu poder falar também? Eu tô assim. E, sinceramente, não vejo isso como um problema. O outro filme, são 2 filmes só, né? Que tá aqui nessa lista é Os Rejeitados, no original The Holdovers, que eu falei um pouco sobre, acho que faz bastante tempo, que eu assisti lá na época do Oscar, porque tava indicado ao Oscar de melhor filme e outros, enfim, ganhou a melhor atriz coadjuvante e tudo. E é um filme muito bom. Ele é um filme de Natal que se passa nos anos 70 ou 80. E ele vai falar sobre 3 pessoas que ficam na escola, num colégio interno, que vão ficar ali durante as férias de inverno. Todo mundo vai pra casa, comemorar com as famílias, mas esses 3 não vão, que é um aluno, um professor que vai precisar cuidar desse aluno, e a cozinheira, acho que ela é a chefe da cozinha, enfim, que escolheu ficar ali porque ela tá de luto, porque o filho dela morreu recentemente, enfim. Então a gente vai retratar principalmente a relação do aluno e do professor, mas a cozinheira também é um personagem bem importante. E aí é na época do Natal e na época do Ano Novo, então eles estão se sentindo muito solitários, mas é muito bonito ver a relação deles, como estão só os 3 ali, eles começam a criar uma relação muito legal, eles começam a incentivar um ao outro não quero dar muito spoiler, assim, mas tipo, eles tiram muita coisa da relação que eles criam um com o outro, uns com os outros, e a gente vai vendo as histórias deles, e é muito legal, assim, é um filme realmente pra dar um quentinho no coração. É um filme de Natal perfeito. Eu queria ter reassistido ele
agora na época do Natal, mas eu acabei deixando pra depois e eu vi no dia do Ano Novo, no dia 31 de dezembro, na verdade. O que fez sentido também, porque também tem uma cena ali do Ano Novo, né? Ele mostra o Natal, depois ele mostra o Ano Novo. Então fez todo sentido, é um filme que dá pra assistir também em qualquer época do ano, porque ele é muito bom. Mas no Natal deve ser bem legal de assistir. É um filme realmente que é um filme gostosinho, assim, que assiste esse, tá? Que é bem bom. Agora falando de séries, temos Modern Family. Aqui tem só um disclaimer antes, que tem 5 séries aqui, só dois filmes, porque eu acho muito mais fácil eu me apegar com uma série a ponto de eu me querer me casar com essa série do que um filme, porque um filme tu vê uma vez só, acabou. E aí tipo eu fico, tá, às vezes eu gostei muito do filme, mas eu esqueço dele. Então, a não ser que o filme seja, sei lá, um musical, que nem o Wicked, que eu posso ficar ouvindo as músicas e pensando sobre ele ainda, é muito difícil que um filme realmente crie esse apego todo em mim, e é mais fácil uma série fazer isso, porque é uma série que tu acompanha por mais tempo, né? Então, Modern Family, por exemplo, que eu comecei em janeiro do ano passado e eu ainda não acabei, que é muito legal, é uma série que é muito criativa, é uma série que é muito... Sim, tem muitos episódios que vão dar uma fugida da norma, assim, da fórmula que eles seguem, e é sempre muito legal de ver. Tem muitos episódios que são só, tipo, personagens numa história A fazendo tal coisa, personagens numa história B fazendo tal coisa, personagens numa história C fazendo outra coisa. Mas tem muitos episódios em que essas 3 histórias se juntam, em que, tipo, tem uma reunião de família, tá todo mundo reunido ali, e daí as histórias ficam, tipo, uma vai em cima da outra e tudo explode de uma vez. E eu acho esses episódios geniais. Tem outros episódios que vão brincar mais ainda. Tem episódios de grandes mal entendidos. Qual que é o plural de mal entendido? Mal entendidos? Enfim, em que começa a acontecer um monte de coisa, tipo, bizarra porque as pessoas não se entenderam. Cara, é tipo comédia perfeita. É perfeita a comédia. E os personagens são bem legais de acompanhar também. Então, assim, tá sendo uma série bem legal. Adorando a história da Alex, apesar dela não aparecer muito, já falo isso em todos os vídeos em que eu falo sobre Modern Family, eu falo isso, mas a Alex foi ver vídeos no Instagram, clipes da série com a Alex, foi o que me convenceu a assistir essa série. E apesar de a Alex não aparecer tanto, valeu a pena. Mais uma série aqui, temos a segunda temporada de House of the Dragon, ou A Casa do Dragão, que não foi tão boa no geral, talvez, quanto a primeira, né? Pelo menos a internet tem essa opinião. Eu não sei se eu concordo muito, mas essa segunda temporada agora foi uma experiência muito boa pra mim. Sabe, assim, foi uma série em que eu tava acompanhando semanalmente, eu tava a semana inteira, assim, vendo discussões sobre na internet, retweetando coisas que eu concordava, que as pessoas falavam ali no Twitter, acompanhando conteúdos sobre os vídeos da Mikan, as lives, ótimos, tudo muito bom, conteúdo de primeira também. Então, assim, foi uma experiência muito boa e é uma história que apesar de eu ter várias críticas, e eu fiz vários vídeos falando isso, sobre essas críticas que eu tenho, é uma história muito legal e que eu aproveitei muito ela e que estou ansioso para aproveitar mais na terceira e na quarta temporadas. Então, ela merece estar aqui. Ainda sobre séries que ganharam uma temporada nova agora esse ano, temos Heartstopper, que teve a terceira temporada e que eu fiz vídeo sobre também, e que já é uma série que eu gostava, e a terceira eu acho que talvez seja a temporada que eu menos goste, mas nem por isso é uma série que eu desgosto. Ela é uma série que é muito... também é uma série de quentinho no coração, mas de um jeito diferente, assim, dos Rejeitados. Essa temporada focou em assuntos, assim, bem densos, como transtorno alimentar, enfim, depressão e tudo. E fez isso com muita delicadeza e de um jeito, assim, muito bonito. Tem um episódio que é realmente sobre o tempo em que um dos personagens do Charlie fica internado por causa do transtorno alimentar dele. E é um episódio muito bonito, assim, um episódio que, cara, gente, não sei explicar, sabe? É uma série que realmente sabe dar um quentinho no coração. E apesar de eu ter alguns problemas também com essa temporada, com algumas histórias que não foram desenvolvidas o suficiente, não consigo, é uma experiência muito boa também. Então, ainda sobre séries estrelando do Joe Locke, temos Agatha All Along, Agatha Desde Sempre, que é uma série da Marvel. Engraçado, uma coisa da Marvel tá aqui, porque faz tanto tempo que eu me desliguei um pouco. Mas essa série é uma sequência direta de WandaVision, que é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos.
E não é tão boa quanto WandaVision, claro, mas é muito boa. É uma série muito divertida, foi muito bom acompanhar. É uma série que tem músicas, quer dizer, uma música em várias versões diferentes, que estão, todas as versões estão na minha playlist, assim, muito... Ah, é uma série tão gostosinha, uma série tão interessante, traz coisas interessantes pra debater, pra conversar, como ela fala um pouco de morte, assim, mas no geral, principalmente, ela é uma série muito divertida e muito bem feita, sabe? Muito, pô, interessante, os personagens são legais. E, cara, eu gostei bastante, não tenho muito pra falar de negativo, acho que quase nada. Só assim, realmente não me pegou tanto quanto WandaVision, mas eu também não tava esperando que fosse, sabe? E cara, foi muito legal. Agora vamos para livros, depois eu falo da última série, que são 5 séries, mas antes deixa eu falar um pouco dos livros. Temos esse aqui, Quarto Aberto, que é um livro sobre dois casais gays com relacionamentos abertos que vão meio que se envolver entre si, e aí começa assim toda uma rede de confusões, assim, de realmente de mal entendido, de sentimentos confusos, enfim. E eu achei, é um livro que é uma escrita bem... não sei se é a palavra que eu usaria, mas ele realmente, tipo, usa o dia a dia, usa marcas de oralidade. Eles passam no Rio Grande do Sul e ele usa o tu, que é uma coisa que a gente usa aqui mais pro sul. Eu não moro no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina a gente também usa aqui o tu. E aqui ele usa muito, né? O tu, que é uma coisa que no resto do Brasil não usa, e que geralmente quando você fosse escrever um livro, você usaria o você. Tipo, pra mim é meio automático eu escrever o você em diálogos, mesmo que eu não fale você. Mas aqui não, ele usa bem, assim, a marca de oralidade. Então é um livro que é bem realista, sabe? Ele realmente, uma das coisas mais interessantes dele é o realismo, não tem uma grande trama que vai... É o dia a dia desses 4 personagens, focados principalmente num deles, que é o Arthur, que eu não sei se é esse ou se é esse. Enfim, foco principalmente no Arthur, que é o protagonista, que narra o livro, mas tem esses outros 3 personagens que estão ali envolvidos nessa relação, nessas relações, e a gente vai acompanhando o dia a dia deles, e é uma escrita, tipo, muito legal, cara. Eu realmente gostei muito, eu adoro coisas assim, mais dia a dia, mais coisa, bem a minha vibe. Ainda sobre livros, temos esse aqui, Minha Avó Pede Desculpas, que também é uma vibe parecida, do mesmo autor de Gente Ansiosa, que é o meu livro favorito de todos os tempos, não sei se eu já mencionei nesse vídeo, mas é que eu menciono toda hora, então, enfim. Esse livro vai contar a história da Elsa, que é uma menina de 7 anos, que a avó dela tá prestes a morrer, e ela dá uma missão pra neta, que é entregar cartas de pedidos de desculpa pros vizinhos do prédio. Daí a Elsa vai acabar conhecendo os vizinhos do prédio, e cada um tem a sua história, cada um tem a sua coisa, né, enfim. E eu adoro o estilo do Frederick Backman, do autor, né, de fazer tu se apegar com esses personagens, que todos têm uma história trágica, mas que o livro, como um todo, ele parece ser um abraço. É um livro que... todos os livros dele são como se fossem abraços, são livros que vão dizer, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, tá todo mundo tentando. E esse aqui não é diferente. Esse aqui tem um diferencial que a Elsa, em alguns momentos, vai lembrar de algumas histórias que a avó dela contou. Então ela fala que tem essa história que ela contou uma vez, que é sobre essa princesa, que não sei o que, não sei o que. Todas as histórias se passam no mesmo reino, o reino de Miamas, e que fica dentro da Terra dos Quase Despertos. E aí a Elsa vai descobrindo também um segredo por trás dessas histórias, tipo, vai descobrindo de onde vieram essas histórias. E é bem legal, muito bonitinho, muito bom. E ele teve uma espécie de sequência, que também está nessa lista, que a Brit Marie esteve aqui, que a Brit Marie ela é uma personagem que está em Minha Avó Pede Desculpas, e daí vai ter um livro só dela depois, que é muito bom, que ela vai para uma cidade meio longe, meio afastada, e porque ela se separou do marido. É um spoiler de Minha Avó Pede Desculpas, mas assim, sinceramente, é a premissa desse, então não posso, eu tenho que falar. E aí ela vai pra tentar uma vida nova, pra ter um emprego novo, pra ter alguma coisa com que se apegar. O título do livro, Brit Marie esteve aqui, é uma coisa que ela quer muito... Ela não quer que quando ela morra, as pessoas só descubram, tipo, 3 semanas depois, quando começarem a sentir o cheiro do cadáver, sabe? Ela realmente quer que as pessoas notem que ela esteve aqui. E ela vai tentar, só que ela tem um jeito muito difícil. Ela é muito certinha com horários, possivelmente autista, ou TOC, ou alguma coisa, algum transtorno assim. E ela eu acho muito difícil, ela tem poucas habilidades sociais. Eu li muito ela como autista, assim mesmo. E
E ela vai aprendendo a ter essas relações, mas é difícil, mas vai indo com o tempo. Enfim, é uma história muito bonita. E é isso pra falar, pra não me alongar muito. Finalizando aqui a última série, é Turma da Mônica Origins, que é uma série muito gostosinha, uma série do Globoplay em live action com os personagens da Turma da Mônica, contando como eles se conheceram. E basicamente eles se conhecem porque eles todos foram passar férias num mesmo hotel. E aí eles participam de uma gincana que quem ganhar vai ganhar a suíte presidencial. Cada um quer ali por um motivo diferente. Então a Magali quer porque ela quer o sistema all inclusive, né? Ela quer toda a comida de graça ali, de graça. O Cebolinha quer porque ele está se sentindo, porque a mãe dele está grávida da Maria Cebolinha, a irmãzinha, ele está se sentindo meio, tipo, deslocado dele, quer se provar, tal. Aí, enfim, cada um tem o seu motivo pra querer a suíte presidencial, pra querer ele ganhar a gincana. E eles vão se conhecendo, eles não se gostam muito no começo. No começo eles estão assim, ai, não gosto muito de você, eles brigam, tem desentendimentos. Mas daí a gente vai vendo a amizade deles se formando e é muito bonito. E ao mesmo tempo a gente também vai ver eles idosos, a gente acompanha uma versão deles, versão idosa deles, porque com 70 anos, 63 anos depois da história principal, eles se reúnem de novo pra ver um cometa que eles viram quando eles se conheceram. Só que daí uma luneta cai na cabeça da Mônica, ela esquece como é o deles, e eles começam a contar a história de como eles se conheceram pra ela. Daí é assim que a gente acompanha essa história. E é uma série muito bonita, é uma série muito fofa, é uma série assim, realmente quentinha no coração, muito bom. E ainda falando de Turma da Mônica, tem aqui uma história que eu não mencionei em nenhum outro vídeo antes até agora, porque todas as histórias que eu falei até agora, eu mencionei em algum vídeo, porque eu sempre faço a cada trimestre uma retrospectiva de tudo que eu li, assisti naquele trimestre ali. Mas tem uma que eu não falei sobre, por quê? Porque não é um livro, um filme ou uma série, é uma série de histórias em quadrinhos, e eu não anoto os quadrinhos que eu leio como eu anoto os livros e os filmes e as séries. Então eu, geralmente nessas retrospectivas trimestrais, eu uso o que eu anotei ali e faço, essa listinha aqui é o que eu assisti. Como os quadrinhos não anoto, eu acabo não trazendo. Mas é uma história que eu gostei bastante, então acho que ela merece estar aqui, que é o arco Todas as Cores da Turma da Mônica Jovem, da terceira série. São as edições 37 a 40 da terceira série, que basicamente tem algumas tramas aqui, mas a trama principal é um mal entendido e um desentendimento que acontece entre esses três aqui, a Marina, o Franja e a Milena. Marina e Franja, né, que namoram, e a Milena, que é a melhor amiga deles. Que numa edição anterior, em outro arco, a Marina faltou um rolê com todo mundo pra ir numa feira de artes com um amigo dela que tá todo mundo achando meio estranho a proximidade dela com ele. E aí ela não avisou pra ninguém que não ia no rolê. E aí o Franz perguntou, cadê ela? A Milena mente pra ele, porque ela pensa, a Marina deve estar com o Pedro, que é o amigo dela, né? Não sei se eu falei o nome dele. E ela mente pra ele, ela fala, não, ela tá em casa trabalhando e tal. Daí nessa edição agora, nesse arco aqui, as mentiras vêm à tona. A Marina descobre que a Milena mentiu por ela e ela fica, meu Deus, por que você se intrometeu assim na minha vida, que é isso? Daí o Franja fica, mas por que você não contou pra onde você ia? Então todo mundo tá ali meio brigado e aí, com o passar das edições, eles vão se entendendo. E daí tem outras tramas, como por exemplo o Cebola, que vai tentar criar tentar decidir o tema da festa de final de semestre, e daí enquanto ele tá ocupado com isso, a Mônica tá meio sem saber o que fazer, porque desde que ela e o Cebola voltaram a namorar, ela só dá atenção pra ele e esqueceu que tem amigos, e daí ela fica tentando fazer alguma coisa até que alguém fala, Mônica, você vem vacilando, daí ela percebe, eu vim vacilando. E ao mesmo tempo, depois, com a Milena chateada com toda a questão da briga, a Magali leva ela numa balada, as duas vão pra uma balada e conhecem, reencontram antigos amigos, e daí que talvez se interessem um pouco pela Milena, enfim. E aí, basicamente, são várias histórias dentro desse arco, mas eu gosto muito de todas. Eu acho que é um arco que é bem... do começo ao fim ele faz sentido, ele tá bem condizente com tudo, ele é bem completinho, e ele fecha uma trama que já estava há muito tempo ali pra ser fechada, que é essa da Marina com o Pedro, amigo dela, enfim. E eu gosto muito do arco, porque assim, já teve um outro arco que falou um pouco sobre isso também, que é a Milena e a Magali agora são as únicas solteiras ali do grupinho deles, né? Então a Magali tá muito ali com a Mônica, com Cebola e tal, e a Milena tá muito com a Marina e com Franja, porque ela é a melhor amiga dos dois. E muitas vezes eles acabam saindo em trio.
e às vezes é uma coisa que não que às vezes é demais. Então, por exemplo, aqui nessa história, no começo, a Milena tá ali jogando xadrez com o Franja, a Marina chega pra eles irem no cinema, só que só tinha rolado a Marina com o Franja. Daí ela tipo, fala, que filme que a gente vai ver? Daí ela percebe, pô, não fui convidada e tenta sair, mas daí o pessoal fala, não, vem. E aí dá a briga toda, e daí a Marina meio que explode e fala, tipo, você, não, em vez de ficar se intrometendo no namoro dos outros, devia procurar o seu próprio namoro, não sei, um namorado pra você, não sei o quê. Tem toda essa questão que eu acho que foi muito bem abordada. Porque, assim, tem uma brincadeira, entre aspas, entre os fãs da Turma da Mônica Jovem, que os três são um trisal, na verdade. Porque a Milena é muito próxima da Marina e também muito próxima do Franja, então, tipo, pô, fecharia certinho ali. Um trisal. Até porque o pessoal estava chipando muito a Marina com a Milena, mas o pessoal também gosta muito da Marina com o Franja. Daí a solução meio que foi um trisal, daí a Milena também é próxima do Franja, enfim. E eu particularmente gosto muito disso. Eu adoraria que eles fossem um trisal, mas a MSP ainda tá começando a botar, assim, personagens LGBT, então um trisal, pô, não tá no mundo das ideias ainda para eles colocarem. E então, já que não podemos ter isso, eu achei legal que exploraram essa coisa da Milena ser amiga deles, mas tem rolês em que ela não cabe e que isso cria confusão, que isso cria expectativas diferentes e que isso faz a Milena estar ali, sim, sempre com eles e meio que uma dependência nessa amizade. E também vai falar sobre por que a Marina queria passar mais tempo com esse amigo dela, o Pedro, porque com ele ela tem mais coisas em comum, ela tem essa coisa com a arte, que ele também é artista, eles têm isso em comum e ela não tem isso em comum com o Franja e nem com a Milena. Muitas vezes o Franja e a Milena ficam falando de papos científicos ali, que os dois são ali da ciência, e a Marina se sente deslocada. Enfim, todas essas coisas de amizade e de tempo que a gente passa com os amigos, tempo que a gente passa com relacionamentos, né, com interesses românticos, é sobre isso que é o arco, né? Além dessa questão da Marina, da Milena e do Franja, tem o arco da Mônica, que é sobre isso, que é ela percebendo que tá passando tempo demais com o namorado, esquecendo os amigos. E aqui eu gosto muito desse debate final entre a Marina e a Milena, que a Milena fala que foi bom, foi legal ficar um tempo longe deles, né, por causa da briga, porque ela pôde refletir sobre os sentimentos dela e que ela percebeu que ela estava muito dependente deles, muito envolvida sempre nos rolês de casal. A Marina até perguntou, tipo, tu vai se afastar da gente? Daí a Milena fala, não é sobre se afastar, é sobre viver mais as minhas experiências, e a gente sempre vai ser melhores amigas, tudo, mas também tenho que viver as minhas próprias histórias. Eu acho que faz bastante sentido pra Milena, principalmente porque ela é uma protagonista, né, ela é uma protagonista nova, e então ela ainda tá conquistando seu lugar. Na Turma da Mônica Jovem ela já tem um lugar, assim, bem definido, mas eu acho que foi importante ela se desapegar um pouco da Marina e do Franja pra ela poder viver histórias só dela e não ficar na sombra deles, porque eles são personagens que eles são secundários, mas eles já são muito mais estabelecidos do que ela. Então, se ela ficar junto com eles sempre, às vezes eles podem acabar roubando o holofote. E eu acho que é importante ela ter o próprio holofote, porque ela é uma protagonista. E eu acho que, tipo, eu particularmente me identifico um pouco com a questão da Milena, porque eu também sou um solteiro no meio de um grupo de amigos que namoram, enfim. E eu acho que todo o debate dela, tipo, pô, às vezes eu tô meio dependente, pô, às vezes é desconfortável. Eu acho que tudo isso... eu me identifiquei um pouco, assim, com os dilemas, não necessariamente com algo específico da história, mas, no geral, eu gostei desse debate. E, enfim, gostei bastante do arco. Muita gente não gostou do final porque tava com a expectativa de que ia ter algum personagem LGBT, assim, que parecia que ia ter até o nome do arco, né, todas as cores, né, tipo... E realmente, sim, eu fiquei decepcionado com isso também, porque eu também estava com essa expectativa, estou me embolando nas frases. E realmente o marketing do arco dava a entender um pouco que poderia ter e não teve, isso foi bem decepcionante, mas o arco em si, porque a história em si se propôs a fazer, eu acho que ele é realmente muito bom, e eu acho que ele faz, tipo, ele cumpriu tudo que ele se prometeu. O marketing prometeu um pouco mais e não cumpriu, mas o arco em si é muito legal. E eu falei demais, né, mas é porque realmente como essa história eu nunca tinha comentado em nenhum vídeo, achei que merecia uma explicação mais detalhada, mas é isso, essas são as histórias de 2024, que eu li em 2024, que eu assisti em 2024, com quem eu me casei. E é isso, contem que histórias vocês mais gostaram de ler e de assistir nesse ano. E é isso, até o próximo vídeo, beijos!